Capítulo 11 e o versículo de número 5. Está escrito assim a palavra do Senhor: assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A luz é suave, é agradável ver o sol. Feche sua Bíblia e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais esta noite, porque sabemos em quem nós temos crido. Graças te damos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Que esta noite o Senhor possa falar conosco de uma forma completamente diferenciada. Que o Senhor possa fazer, Senhor Jesus, com que se cumpra o teu querer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E por isso nós nos lançamos em teus braços e pedimos a Deus que o Senhor venha nos ajudar a viver tudo o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Sê conosco, nos abençoe e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu assento glorificando ao Senhor? Aleluias. Glória a Deus. A palavra do Senhor é uma palavra maravilhosa, uma palavra que vem de encontro às nossas vidas, para que nós realmente vivamos o extraordinário de Deus. E o mais interessante de tudo isso é que nós somos conduzidos como o vento. Nós não sabemos de onde nós vamos vir, nós não sabemos para onde nós iremos, mas nós conseguimos ouvir o vento. E ouvindo o vento, e talvez ele batendo em nós com aquela brisa suave, isso acaba trazendo grandes alegrias, porque nós sabemos que tudo isso é algo provido de Deus para nós. Só que o mais interessante de tudo isso é que nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Deus tudo aquilo que Deus ele tem estabelecido sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada um de nós. O problema da humanidade é porque os humanos, nós seres mortais, limitados, nós falamos demais, e por falarmos muito, nós acabamos não vivendo o sobrenatural daquilo que Deus ele tem preparado para nós vivermos, porque o muito falar atrapalha. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver que o Deus ao qual nós servimos, Ele é um Deus que não tem palavras muito longas. Eu sou quem sou e ponto final. Eu sou o teu Deus. Você nunca vai ver seu Deus falando textos grandiosos, porque Ele é preso à sua palavra, e por ser preso à sua palavra, tudo aquilo que Ele fala, Ele precisa cumprir. E quando nós, seres humanos, simples mortais, começamos a aprender com Deus a existência de um silêncio para que tudo comece a ocorrer bem em nossas vidas, nós fechamos os nossos lábios, porque nós sabemos que Deus ele tem sonhos, e nós também temos sonhos, e os nossos sonhos, eles são direcionados por Deus sobre as nossas vidas. Porém, quando eu falo muito, quando eu dou alarme das coisas que eu quero viver, isso acaba me atrapalhando, porque Deus, Ele constrói tudo em silêncio, e às vezes o silêncio ao qual você está vivendo em sua vida parece algo triste, parece algo que vai tirar a tua paz, parece que é algo que não vai acontecer na sua vida, porque você não consegue ouvir, você clama a Deus, você chora aos pés do Senhor, você vem nos cultos, você faz campanha, você jejua, você adora, você entrega, e parece que as coisas não dão certo na sua vida, mas talvez você esteja agindo errado, porque tudo
Tudo isso é de bom grado perante aos olhos do Senhor, mas o erro ao qual nós cometemos é por muito falar, e a pessoa que fala demais, ela acaba perdendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque às vezes nós agimos como um papagaio. Quem aqui conhece um papagaio? O papagaio fala muito, só que o papagaio ele fala muito e voa baixo, ele não consegue levantar voos altos. Mas quando nós observamos uma águia, ela não fala demais, mas ela voa muito alto, e ela constrói coisas em lugares altos, aonde o animal, o predador não consegue tomar aquilo que ela está querendo viver, ou seja, os sonhos dela, a família a qual ela quer criar, e às vezes até mesmo a vida dela. Porque quando ela chega em um certo limite da sua vida, quando ela chega aos seus 40 anos de idade, ela precisa arrancar o seu bico, ela precisa arrancar as suas unhas, ela precisa arrancar toda a sua pena para ser revigorada, e o vigor que vem depois do novo surgimento da águia, faz com que ela viva mais 40 anos, e por isso, ela se aquieta, porque ela sabe que ela não é um predador, que ela não é uma presa, mas ela é um predador, e por ser um predador, ela observa, e somente no momento exato ela tem a atitude de viver o sobrenatural. Só que Deus está falando para nós aqui esta noite, que realmente nós não precisamos querer entender muitas coisas, porque quando nós buscamos os oráculos de Deus, nós começamos a viver o sobrenatural, porque eu começo a ter entendimento que o meu silêncio é o mesmo silêncio que às vezes Deus faz com a minha vida, com a minha história, para que eu possa desfrutar de coisas grandiosas. Só que quando eu não entendo isso, sou eu que sofro, e para quem morre não tem mais esperança, mas para aqueles que estão vivos, você pode ter a certeza, existe esperança ainda sobre a sua vida. E se há esperança em sua vida, alegre o coração, alegre o seu coração. Nós não sabemos o caminho do vento, como aqui Salomão ele escreve esse livro de Eclesiastes, ele está dizendo, nós não sabemos o caminho do vento, mas é maravilhoso. Quem aqui já andou pela orla da praia? É lindo. Talvez você ande pela orla, que nem na nossa lua de mel, nós fomos, eu e a pastora, nós fomos a Maceió, e lá em Maceió, nós andávamos pela orla, e ali naquela orla, o vento batia no nosso rosto, e aquilo trazia um refrigério, era um calor de quase 40 graus, mas você acabava nem sentindo, porque é maravilhoso aquele lugar. E que você possa um dia estar lá também para desfrutar do melhor, porque a gente vai voltar, né? O vento é assim. Então, ou seja, nós não sabemos o caminho do vento, nós não sabemos se ele vem de um lado ou de outro, mas nós sabemos que ele existe em dois sentidos. Existe o vento de baixo e o vento de cima. Se você soltar, se você preparar um balão e você soltar esse balão, você vai ver que ele vai para uma direção, a direção que o vento está soprando. Mas quando ele começa a pegar uma altitude, que ele pega o vento de cima é diferente do de baixo. Então ele começa a fazer um outro caminho, completamente adverso àquele que ele estava indo, porque há um outro tipo de vento. Só que às vezes nós não conseguimos decifrar. Às vezes nós olhamos para um tipo de vento em nossas vidas, e nós achamos que esse vento é algo para a destruição, é algo para o mal, é algo que nós não vamos desfrutar das promessas e do melhor daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar o projeto de Deus, e é por isso que Deus ele nos chama para poder observar, porque ele diz lá em Deuteronômio 29, que existem coisas ocultas guardadas lá em cima, que ele não revela a qualquer um, mas somente aquele que tem intimidade com Deus. E se você busca essa intimidade com Deus, você pode ter a certeza que ele vai revelar coisas grandiosas sobre a sua vida. Você precisa entender o propósito de Deus. Às vezes você não consegue enxergar o que Deus está planejando para você, e tudo isso acaba te trazendo tristeza, tudo isso acaba te deixando desanimado, porque você não consegue enxergar lá na frente.
você quer ver o hoje, você quer que as coisas aconteçam hoje na sua vida. Só que Deus está falando conosco, existe um preparo, existe um trabalhar, existem degraus que nós precisamos subir. E se nós não subirmos esses degraus, nós não viveremos o milagre. Os nossos ossos, eles são formados ainda no ventre de uma mulher grávida. Ou seja, o salmista diz, abra comigo lá em Salmo 139. Abra sua Bíblia comigo, volte um pouquinho. Salmos de número 139. Aleluias. E o versículo de número 16. A palavra do Senhor diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Olha só que maravilhoso. A gravidez, ela é um processo fora da visão humana. A pessoa não consegue enxergar, mas ela sabe que tem algo sendo gerado, e algo que traz mudanças na vida de uma pessoa. E a pessoa que gera, ela começa a viver coisas maravilhosas da parte do Senhor, porque tudo isso são coisas desconhecidas ao ser humano, são coisas desconhecidas a nós. E a palavra desconhecida no hebraico é a iada, e iada, ela significa conhecer, perceber. É uma percepção de visão, aonde você não consegue enxergar aquilo que está oculto. E quando eu começo realmente a entender este processo, eu começo a viver aquilo que Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz: e o justo viverá pela fé. Porque é a fé que vai fazer com que você viva o sobrenatural. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que você espera. Ou seja, você não consegue enxergar, mas você está esperando um milagre acontecer na sua vida. Assim é Deus, Ele trabalha em silêncio. Não é porque Ele é ruim, não é porque Ele não quer responder a sua oração, é porque Ele sabe que você ainda não está preparado para viver aquilo que Ele já entregou a você. Só que quando nós nos prepararmos e entendermos tudo aquilo que o Senhor Jesus, Ele tem reservado para a sua igreja, nós começamos a buscar em Deus este milagre, o milagre da fé sendo exercida, para que as montanhas sejam removidas de um lugar para o outro, e eu consiga viver o sobrenatural daquilo que Deus Ele tem preparado para mim. E o que Deus tem preparado para mim, o que Deus Ele quer comigo, Deus, Ele quer fazer com que o seu inimigo ele fique perdido no agir dele. Como assim, pastor? O seu inimigo, ele é milenar, ele é estrategista de guerra, ele sabe quais são os seus pontos fracos, ele sabe aonde você vai cair se você permanecer nesse caminho errado. E a estratégia dele é fazer com que você tombe. E por isso Deus ele começa a agir dessa maneira, para em silêncio nas nossas vidas, para poder confundir o agir do inimigo. Porque quando nós falamos demais, o inimigo ele absorve aquilo que nós falamos, e ele começa a tramar, para que nós venhamos romper, para que nós venhamos murmurar, para que nós não venhamos desfrutar daquilo que Deus ele tem guardado para nós. Só que o agir de Deus vai além da nossa compreensão, e por ir além da nossa compreensão, eu preciso entender que há um grande propósito de Deus estabelecido sobre a minha vida, e eu preciso buscar em Deus essa certeza. Eu não posso me desanimar, eu não posso ficar choramingando aos cantos e falando não vai dar certo, não vou conseguir. Deus está falando para você: filho, filha, apenas lute, vá em frente. Porque se você desistir, você não vai viver o seu milagre. E se você ficar falando demais, você pode ter a certeza que você não vai desfrutar das promessas de Deus. Porque quantas pessoas, elas se alegram em querer contar as bênçãos que ainda não aconteceram,
e por contar as bênçãos que ainda não aconteceram, há um impedimento, porque nem todo mundo vai se alegrar com a sua bênção. Você pode ter certeza disso. Vai levantar pessoas que vão apontar o dedo para você e vão desanimar. Você não vai conseguir isso. Você não vai desfrutar disso. você não vai viver esse milagre. Isso é milagre. Isso é fora do comum, isso é utopia. Você está ficando louco. Ei, mas eu quero dizer para você, você serve a um Deus de milagre. Você serve um Deus de promessas. Você serve um Deus que tem olhado para você durante o dia, durante a noite, durante o seu caminhar, aonde você está, e Ele está falando com você: filho, apenas um breve período de tempo, eu estou me silenciando, porque se eu falar, você vai perder a bênção. Se eu decretar a vitória hoje, que ainda não está nas tuas mãos, você não vive um milagre, mas o seu milagre já está nas minhas mãos, e eu vou entregar no momento certo para você me glorificar, testemunhar e exaltar o meu nome. Apenas creia no poder de Deus. Deus é um Deus de glória. Ele está aqui, Ele sabe qual é a intenção do teu coração. Anima-se. Ainda que tudo esteja de ponta cabeça, ainda que tudo esteja diverso, ainda que as pessoas estejam apontando o dedo para você e falando: não vai dar certo, você não vai conseguir. O seu Deus já falou para você: vai dar certo. E Ele está dizendo assim: apenas aquieta o teu coração. Apenas ande em silêncio, como eu também estou em silêncio, porque eu sou preso em minhas palavras. E se você começa a falar, o inimigo ele vai colocar um obstáculo aqui, ele vai colocar outro obstáculo ali. Para quê? Para você desanimar e murmurar. E aquele que murmura não é digno de viver o milagre de Deus. E quantas pessoas hoje em dia estão vivendo dessa forma? Murmura. A boca parece uma cova espiritual. Profere com a sua língua maldição sobre as suas próprias vidas. Por isso eu preciso entender que a minha língua é para proferir bênçãos sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão à minha volta. Não é para eu apontar o dedo e já decretar falência na vida de outro. Muito pelo contrário. O que eu tenho de autoridade é poder olhar para a pessoa, ainda que a pessoa esteja quase lá na lápide. Eu vou falar: você vai viver, o Senhor Jesus está contigo. Sabe por quê? Porque ainda que aquela pessoa venha morrer fisicamente, ela tem a eternidade ao lado do Pai, se ela crê que ela possa viver por intermédio de Jesus. Porque Jesus mesmo fala lá em João capítulo 5, versículo 25: ainda que estejas mortos, mas se ouvir a minha voz, você ressuscitará e viverá as minhas promessas. Ei! O salmista diz no Salmo 118, versículo 17: não morrerás, mas viverás e contarás as minhas obras. Olha só que maravilhoso. Se você tem promessa de Deus, você não morre enquanto você não contar as obras de Deus na sua vida. Se você tem sonho, esse sonho você pode ter a certeza que não é seu, mas foi Deus que colocou em você. Mas tudo tem que ser para glorificar o nome de Deus, porque quando você quer a glória para si próprio, você não vive o milagre. Então alegre no Senhor. Provérbios capítulo 25, versículo 2 diz assim: a glória de Deus é encobrir o negócio, a glória dos reis é tudo investigar. Olha só como é diferente. Deus ele encobre todos os negócios. Por que Deus encobre? Porque Deus ele tem as coisas certas e a hora certa para dar aos seus filhos. O problema é que nós às vezes queremos viver como os reis. Os reis, ele quer investigar tudo. Ele sabe que ele pode viver algo, ele pode virar uma promessa, ele pode desfrutar daquilo, mas ele quer investigar. Ele quer receber satisfação, ele quer compreensão daquilo que ele está observando dos teus sonhos, ele quer decifrar tudo. Só que Deus ele fala: eu encubro tudo aos olhos do homem. O salmista, no Salmo 126, ele diz sobre as torrentes do Negueb. Você sabe o que é uma torrente do Negueb? São geleiras em montanhas, congeladas, geleiras imensas, e que elas só descongelam quando o sol ele aquece no verão em extremo. E o povo de Deus outrora estava cativo, e eles fizeram uma romaria, saindo do cativeiro assírio, para poder voltar para a terra natal.
E quando eles chegam na sua terra, o que tinha ali naquele lugar? Senão escombros e uma terra queimada, completamente destruída, arruinada. E eles começam a olhar aquilo e falam consigo próprio: nós não temos ferramenta alguma, nós não temos enxada, nós não temos uma pá para poder tirar os escombros, para poder limpar a terra, para poder fazer o plantio, porque eles receberam apenas o que? Um punhado de sementes. E como plantar semente no inverno, se não tem água, está tudo seco? Não vai nascer, nada vai acontecer. E por isso eles começam a tirar aqueles escombros com as mãos. Suas mãos ficam pretas, sujas, de tanto escombros que eles tiram com as mãos. Mas a Bíblia diz que eles começam a plantar as sementes em meio àquele solo árido, aonde eles vão plantando e chorando. E o Senhor fala: tudo aquilo que você plantar chorando, você voltará para poder colher os feixes com grande alegria ao seu coração. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque eles exerceram a fé, e em silêncio, apenas lágrimas que caíam dos seus olhos fizeram com que eles pudessem realmente elevar os olhos para os montes e saber que o seu socorro viria lá de cima, porque as coisas encobertas pertencem à glória de Deus. E naquele exato momento, quando Deus viu a intenção do coração daqueles homens, era um momento de extremo inverno em Israel. Só que quando Deus viu a fé deles serem exercidas, eles plantarem aquilo que eles sonhavam em viver, o sobrenatural, Deus fez com que as geleiras do Negueb se derretessem e aquelas águas descessem morro abaixo, e toda a semente que eles plantaram nasceram para a alegria daquela nação, para a alegria daquele povo. Por isso que eles falam: ficamos como quem sonha. Quem aqui não tem sonho? Às vezes nós sonhamos com coisas maravilhosas que os nossos antepassados viveram, nós sonhamos com a manifestação do Espírito Santo que hoje talvez não há, mas quando nós nos lançamos aos braços de Deus, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus, porque nós estamos como quem sonha, nós estamos plantando com a certeza que as geleiras irão se derreter, e as geleiras eram gigantescas. E eu quero dizer para você: Deus tem coisas muito grandes reservadas lá no alto, encoberta, para entregar a você, se você assim acreditar. Aleluia. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala assim: você sabe quem é? Fala assim: você sabe quem você é? Ela disse sim ou não? Agora olha para mim aqui, eu vou perguntar para a igreja toda: você sabe quem é? Você sabe quem você é? Sabe? Nós não sabemos. Paulo diz que um dia nós saberemos quem somos. Nós não sabemos quem nós somos. Nós conhecemos o hoje, nós conhecemos o agora, e por isso é necessário nós confiarmos em Deus, porque se nós não confiarmos em Deus, nunca iremos conseguir decifrar os pensamentos e os caminhos que Deus tem ao nosso respeito. Jeremias diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis. Só que o fim que nós merecemos, somos nós que determinamos. Se eu quero viver um fim abençoado, sou eu que vou decretar. Deus está falando: eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. E qual é o plano que Deus tem ao vosso respeito? São planos de paz, Ele diz, e não de mal. Mas o fim somos nós que iremos determinar. Se eu não lutar, se eu não glorificar ao Senhor, sou eu que não vou viver o milagre, sou eu que vou desfrutar de coisas pequenas. Mas a minha fé, ela não pode ser abalada em momento algum. Eu preciso crer, ainda que tudo esteja de ponta cabeça. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele vai se levantar em meu favor. Eu preciso entender que Ele é o meu pastor e que nada me faltará.
Eu preciso entender que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará comigo, o teu cajado vai me consolar, Ele não vai me deixar nem desviar para a direita nem para a esquerda, mas os meus pés estarão fitos com Ele para o caminho justo e fiel que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Entenda isso de uma vez por todas. Nós precisamos realmente entender que os pensamentos e os caminhos de Deus estão além de nossa compreensão. Não dá para entender a Deus, nós precisamos aceitá-lo, porque ainda que seja loucura para alguns, para nós que temos entendimento, sabemos quem Cristo é, nós não vivemos na loucura, mas nós vivemos com o amor em Deus, e nós começamos a entender o verdadeiro plano de Deus. Mas se nós não entendermos, nós iremos sair do foco, perder a bênção. Certa vez Jesus, Ele ajuntou seus discípulos, Ele pegou uma bacia e Ele falou: eu vou lavar os teus pés. Quer que eu lave o seu pé, amor? Ela é diferente de Pedro, ela quis, mas Pedro não quis. Pedro falou: aqui não, os meus pés, o Senhor vai lavar os meus pés? Não. Aí Jesus olha para Pedro e fala: se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Aí ele pega e fala: então, Senhor, lava minha cabeça, lava o meu corpo, lava os meus pés, porque eu quero estar por completo em tua presença. Aleluia. Às vezes é o que falta em nós. Jesus está falando: eu quero fazer. Você fala: não, Jesus, a religião diz que eu não posso fazer isso, a religiosidade diz que o Senhor é aí, eu sou aqui, ali é o Santo dos Santos e eu não posso entrar ali no Santo dos Santos. Mas essa pessoa mal sabe que o véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz do Calvário e te deixou um presságio aberto para você ter intimidade com Ele, para você se relacionar com Ele a todo tempo, a todo momento. Ele mesmo diz que quando Ele morreu, Ele foi levar cativo o cativeiro, e a Bíblia diz lá no Salmo 24 que os portais eternos se levantaram porque o Rei da Glória entrou. E quando o Rei da Glória entrou, Ele não fechou os portais, mas Ele deixou aberto, escancarado. Sabe por quê? Porque você pode ter acesso a qualquer momento para falar com Deus. Então por isso é necessário você se alegrar. Lutero diz: não sei por onde andarei, mas conheço bem o meu guia. Aleluias. Eu não sei por onde eu vou andar, eu não sei aonde eu vou estar, mas eu conheço o meu guia. Quando nós conhecemos aquele que nos guia, nós nos alegramos e nós não deixamos nada nos entristecer, porque nós sabemos que Jesus, Ele nos pega pela mão com a sua destra poderosa e fala: filho meu, você não precisa ter medo, você pode vir. Você não precisa ter medo do terror noturno, filho meu. Você não precisa ter medo da seta que voa durante o dia. Você não precisa ter medo da mortandade que assola no meio-dia. Mas eu quero dizer para você: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, porque eu, o Senhor, darei ordem aos meus anjos para que não tropeces em nada. Em nada. Então, se eu sei quem é o meu guia, eu vou deixar Ele me conduzir, eu vou deixar Ele me guiar segundo a sua vontade. Eu vou falar para Ele: Senhor, assim como o Senhor um dia veio aqui na terra e o Senhor foi conduzido, guiado pelo Espírito ao deserto, o Senhor poderia ter desanimado ali naquele momento. O Senhor foi tentado pelo diabo quando o Senhor saiu no deserto, mas o Senhor, em cima da tua palavra, o Senhor venceu o diabo. E o diabo às vezes te tenta, sabe aonde? Na palavra. Às vezes fica falando no seu ouvido: ei, está passando por essa situação, cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? E você chora. Sabe por quê? Porque você está ouvindo o teu inimigo. E quando você dá ouvido ao teu inimigo, quem sofre é você, quem chora é você, quem não vive o sobrenatural é você. Só que Deus, Ele quer realmente que nós venhamos desfrutar de coisas maravilhosas. Deus não quer ver você triste, Deus não quer ver você aí chorando. Deus quer que você realmente alegre o teu coração.
Deus quer que você venha desfrutar de coisas maravilhosas. E você quer viver isso? Você quer desfrutar do melhor de Deus? Não, eu vou perguntar de novo. Você quer desfrutar do melhor de Deus? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo de número 2. Aleluia, Deus. Tu és fiel, Senhor. 2 Reis, capítulo 2, e o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas aquietou-se. Olha só que maravilhoso. Naquele momento, Eliseu podia muito bem reclamar, chorar, murmurar, porque a palavra diz que os profetas que estavam na escola de profetas vieram até Eliseu e falaram para Eliseu: Eliseu, sabes que hoje o Senhor tomarás Elias de vós? Ele falou: sei, mas se aquietou. Ele poderia ter brigado, ele poderia ter chorado, mas ele se aquietou porque ele conhecia o poder que estaria liberado sobre ele, e ele não precisaria nem muito mesmo ficar falando: eu sei, mas ele já me prometeu a porção dobrada do meu espírito. Não foi isso que ele falou. Ele apenas se aquietou. Sabe por quê? Porque ele era conhecedor, e ele conhecia a Deus de tanto andar com Elias. E é isso que está faltando conosco. Nós precisamos conhecer a Deus verdadeiramente. E quando alguém vier até você e falar alguma palavra que você não gosta, aquieta o teu coração. Não fique bravejando. Aquieta. Porque você que vai viver o sobrenatural. Porque naquele momento, quando ele se aquietou, ele chorou por dentro, mas não falou para ninguém. Mas ele tinha certeza que ele viveria o sobrenatural, porque ele havia pedido algo para Elias. E o que foi que ele pediu, igreja? Uma porção dobrada do espírito de Elias. Só que naquele momento estava ali pessoas para ver. Às vezes o diabo ele está olhando para você hoje, e ele vai agir de tramas para que você não desfrute do milagre. Porque se você ver os versículos que virão, você vai ver que o que passa na frente de Eliseu? Uma carruagem de fogo. Sim ou não, igreja? Como eu falei aqui outro dia na consagração, imagina se o presbítero Gerson abre aquela porta ali de vidro. Eu sei que não cabe, é loucura, mas ele abre aquela porta e entra aqui dentro uma Ferrari. Vocês vão continuar ouvindo eu pregar? Tenho certeza que não, porque tudo traz distração. Tudo que nós olhamos de diferente traz. Uma pessoa que anda na igreja, as pessoas já ficam olhando para ela e tiram a atenção daqui da palavra. Olha só, basta você observar, é uma pessoa vir aqui à frente, a igreja toda que está aqui desse lado faz isso, ó. Por isso que eu venho para cá. Para quê? Para que vocês voltem a olhar para mim. Por quê? As pessoas perdem a atenção muito fácil. Fácil demais. Com qualquer coisinha. E naquele momento, imagina, não era qualquer coisinha, mas era uma carruagem de fogo, coisa que ninguém nunca tinha visto na vida. Aí está lá Eliseu, esperando Elias ir ser assunto ao céu, para poder receber a porção dobrada, porque Elias falou: se vires eu subir
ao céu, eu darei a você a porção dobrada do meu espírito. Aí passa a carruagem de fogo, e Eliseu está assim na carruagem de fogo, que bonito, que maravilhoso, olha só, nem os cavalos árabes são tão bonitos como esses cavalos, que carruagem maravilhosa, olha o fogo que sai dela, que coisa linda, que coisa majestosa. E Elias está indo embora no redemoinho, ele está perdendo a bênção, mas ele para e fala: eu tenho uma promessa, e eu quero viver o milagre. Então ele larga de lado a carruagem, e ele começa a fitar os teus olhos no Elias, e fala: Elias, eu estou te vendo, você está subindo, Elias, dá-me aqui a porção dobrada do teu espírito, Elias, porque as pessoas, os profetas da escola, estão falando que você seria tomado em cima da minha cabeça. Eu creio nisso, mas o que eu pedi para você, o que eu pedi para Deus, eu quero receber. E se você falou que se eu visse você subir, eu receberia a porção dobrada, eu estou te vendo subir, dá-me a capa, Elias. E Elias joga a capa para Eliseu, ele pega a capa. Aí ele já sai dali fazendo milagre. As águas do Jordão estavam volumosas, e o que ele faz? Ele pega a capa e toca, o rio abre. Ele vai andando mais um pouco, ele começa a operar milagre, ele faz a viúva viver o sobrenatural, ele faz um jovem que estava ali com um machado emprestado, tentando cortar a árvore, que não estava afiado, e que quando quebrou, caiu no rio. Ele chorou porque ele não tinha dinheiro para levar para a sua família, ele não tinha como mais trabalhar, porque o machado tinha caído no rio e afundado, e nós sabemos que o ferro é mais pesado que a água, e ele afunda. Aí o Eliseu olha para aquele rapaz e fala: por que choras? E ele fala: porque o machado que não era meu, que era emprestado, que era para mim trabalhar, que era para eu poder trazer o sustento para minha família, que não estava bem afiado, eu fui bater na árvore, ele caiu no lago, e agora eu perdi, não tenho nem como pagar esse machado. Aí Eliseu tira a capa e fala: cadê o Deus de Elias? Machado flutua, e o machado, eu não sei se ele virou isopor, pena, não sei o que foi, ele flutuou, e quando Eliseu pegou e entregou para aquele jovem se maravilhou. Sabe por que às vezes nós não vivemos o milagre de Deus? Porque às vezes a nossa vida está como esse machado, não está afiado, e quando a nossa ferramenta não está afiada, nós não desfrutamos das promessas de Deus. Nós fazemos muito barulho, pá, pá, mas sem nenhum efeito, causa sem efeito. E o estardalhar te traz tristeza, porque você fica triste, chateado, e fala: eu não vou viver as promessas. Aí você pode falar: ah, mas pastor, Eliseu morreu e só fez 13 milagres, e o 14º, aonde está? Quando Deus tem promessa na vida de alguém, Ele diz que ainda que você esteja morto, eu faço o milagre acontecer. Eliseu tinha morrido e só 13 milagres havia acontecido. Então cadê a porção dobrada que ele viveria? Serviu de motivo de chacota para as pessoas. Só que um dia Deus fez acontecer uma guerra, aonde Eliseu foi enterrado, e houve uma chuva antes que abriu a cova, e os ossos de Eliseu estavam lá embaixo, e um morto caiu nos ossos de Eliseu e ressuscitou, para que a promessa de Deus se cumprisse e ele vivesse a porção dobrada do Espírito do Senhor. Quem tem promessa aqui de Deus? Não, eu vou perguntar de novo porque você não me convenceu. Quem tem promessa aqui de Deus? Então, se você tem promessa de Deus, entenda que você vai viver todas elas na sua vida, mas você precisa o quê? Se aquietar, não dar ouvido àquilo que as pessoas estão falando de você. Se as pessoas te apontam e falam: ei, você não vai viver o milagre. Eu vou falar um negócio aqui, talvez vai surgir como loucura, mas é a realidade. Nós estávamos lá em cima no Jardim Universo ainda, aí uma mulher, uma baixinha desse tamanho aqui, ó, ela chegou para mim e começou a profetizar algo na minha vida. E ela falou: filho, as pessoas não dão crédito nenhum a você. As pessoas te olham e te desvalorizam.
E eu por dentro falava assim: Deus, obrigado porque o Senhor me valoriza. Existem pessoas que falam, tudo que esse pastor de merda falou bem assim para mim, não vai acontecer, que você vai ver a sua igreja fechar, que as coisas na sua vida vão ir de mal a pior, mas o Deus que você serve ouviu a tua oração, e o Deus que você serve vai te levantar nesta terra para você anunciar o evangelho dele de uma forma completamente diferenciada. E eu falei assim: eu creio, eu tomo posse, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aquilo que eu tenho buscado, e por pior que sejam as lutas, as dificuldades, eu jamais vou esmurecer na fé, jamais vou desistir de um propósito que Deus colocou ao meu coração. E se eu desisto, eu estou sendo o quê? Egoísta perante aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Quando nós desistimos daquilo que Deus nos entregou em nossas mãos, nós não estamos dando créditos ou valor naquilo que realmente Deus possa fazer lá na frente. Mas quando eu realmente dou crédito nas coisas pequenas, Deus me leva a lugares grandes. É isso que Deus ele quer para você. Deus ele não quer ver você triste. Deus ele não quer que você venha pegar as palavras que pessoas venham falar no seu ouvido e dizer que não vai dar, que você não presta, e que ficam com fofocas aos nossos bastidores para querer trazer desânimo ou peso para a igreja. Você não precisa se entristecer com isso, porque ainda que não tenha ninguém para adorar ao Senhor, Ele faz suscitar pedras que o adorem. Eu não preciso implorar, você não precisa. Você serve a um Deus que está no controle de toda a situação. Você serve a um Deus que não te desampara. Quando você realmente tem propósitos com Deus, quando você busca no altar realmente a retidão daquilo que Deus ele estabeleceu, vivendo uma vida realmente em Cristo e não na religião, porque a religião ela matou Jesus, e a religião quer matar muitas pessoas. Quando nós vivemos em Cristo Jesus, nós somos despidos do pecado para viver a glória inacessível que o Pai ele tem a derramar sobre a igreja dele. Aleluia. Mas se você se prender à religião, você morre. Aí você não consegue mais adorar, você não consegue mais servir, você não consegue mais desfrutar de milagres, você não tem mais sensibilidade espiritual, você está vendo todo mundo se arrepiar, louvando, adorando, dizendo: sonda-me Senhor, enche-me Senhor, e você está lá assim: eu não quero, eu não tenho forças, eu estou desanimado, as pessoas já me mataram, as pessoas já me apontaram tanto o dedo que eu não tenho mais força nem para levantar a mão. Ei, vai deixar o diabo vencer? Ou você vai vencer o diabo? Vai deixar o diabo te manipular? Ou você vai entender realmente de uma vez por todas que você é filho eleito, escolhido por Deus na sua vida? Então alegra o teu coração, não desanime, porque você é de Deus. Deus tem uma promessa para você. Ele venceu, Ele está no controle de todas as coisas. Lute, lute. Olha aí para essa pessoa que está ao seu lado, fala assim: quer lutar? Fala assim: mas não é comigo não. Você vai lutar. Fala para ela: você vai lutar, mas é no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque às vezes nós não conseguimos acompanhar a mente de Deus. A mente de Deus ela é vasta, mas os que são de Deus e homens, esses querem acompanhar. O homem natural jamais vai conseguir entender a mente do Senhor, mas o homem que realmente tem um relacionamento com Deus vai desfrutar de coisas extraordinárias. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem natural
ele é limitado. E ele sendo limitado, ele não desfruta dos milagres. A forma de Satanás pensar é igual a do homem. E por Satanás querer limitar o homem não vive o sobrenatural. É como você pegar dois computadores diferentes. É como você pegar um computador dos anos 90 e um que foi lançado agora recentemente. Qual é mais rápido, Wesley? Qual é, Messias? Não tem nem comparação. Pode parecer igual, mas por dentro é diferente. Assim somos nós, semelhantes uns com os outros, mas por dentro nós somos diferentes. Uns vão despertar rapidamente, outros vão demorar mais, mas se realmente for bem trabalhado, chegarão ao mesmo objetivo. O que Deus não quer é que você fique se limitando. Eu sou inferior, eu não sou igual. Não é isso. Deus, Ele quer que você fale assim: eu ainda não tenho total conhecimento, eu ainda não sou igual àquele, mas eu vou chegar lá. Só que quando você se limita, você está deixando o diabo te limitar. Ele não está deixando você adorar ao Senhor. Quando você se limita e fala assim: eu sou muito novo de igreja, eu já sou muito velho, eu já vivi muito, eu já vi muitas coisas, eu ainda não vivi, eu tenho vergonha. Ou seja, você não está dando liberdade para Deus dar um upgrade na sua vida. E você precisa realmente entender o processo e o plano de Deus para fazer com que você venha crescer. Porque se você se limitar, você está fazendo aquilo que o diabo quer. Ele vai te barrar. E amanhã você pode perder a sua salvação. Sabe por quê? Porque você está com os teus olhos fitos no homem. E por olhar o homem, você perde aquilo que é de mais importante na sua vida: a salvação. Porque a primeira coisa que você quer quando você olha o homem é o quê? Parar, jogar a toalha e falar: não quero mais isso, não vou mais fazer, vou pendurar a chuteira, vou aposentar, não é mais do meu feitio. Está errado, está completamente errado esse pensamento. Deus te chamou para você combater o bom combate, para você realmente encerrar a sua carreira em Cristo. E se é para você encerrar a sua carreira em Cristo, ainda tem uma grande trajetória, porque você está vivo. E se você está vivo, não jogue a toalha, não desanime, mas lute, abrace a causa e fala: Senhor, eu quero poder ser um marco nessa terra, eu quero fazer a diferença, eu quero te glorificar, eu quero salvar vidas, eu quero evangelizar, eu quero, Senhor Jesus, ver multidões entrarem na tua casa e se render, se chorar, se quebrantar e poder levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te quero, me salva, me liberta, me transforma. É isso que nós precisamos fazer, essa é a nossa incumbência na terra. Aleluia. Você tem um propósito eterno. E esse propósito não é apenas aqui, é para a eternidade. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 4, capítulo de número 3. Aleluias. Estou só na introdução, tá? Efésios, capítulo de número 3, e o versículo de número 8. Diz assim a palavra: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida
dos principados e potestades nas regiões celestiais. Oh, aleluia! Ou seja, aqui nós estamos vendo Deus falar de mistérios, nós estamos vendo Deus falar de segredos ocultos, nós estamos vendo Deus falar de propósitos que Ele liberou sobre a igreja, aonde nós iremos realmente lutar contra o inimigo, porque existem muitas formas da sabedoria de Deus se manifestar em nós, e essas muitas formas estão liberadas. Cabe a nós granjearmos por elas. Existem pelo menos 14 dons catalogados na Bíblia Sagrada, 5 ministeriais e 9 carismáticos, que nós precisamos entender o verdadeiro propósito de Deus, a buscar, a granjear por eles, a poder exercer realmente a unção que Deus atribuiu a nós. Porque se nós não deixarmos a multiforma de Deus se manifestar em nossas vidas naquilo que Ele nos colocou, que pessoas somos? Somos pessoas limitadas como o diabo, mas quando nós deixamos a multiforma de Deus invadir a nossa vida, nós começamos a fazer o sobrenatural acontecer em meio à nossa convivência, em meio às pessoas que estão ao nosso lado. Satanás, ele é inteligente, e sabe o que ele quer? É parar a manifestação de Deus em nós. E ele tem conseguido. Porque tem dias que só por Deus. Tem dias que eu falo: Deus, eu estou pregando aqui para cadeiras. Deus, eu estou pregando aqui para esses... Quando eu comecei as minhas primeiras pregações, minha mãe e meu pai saíam para trabalhar, eu colocava ali, cerâmicas, melancia, laranja no sofá e pregava para elas. Você pensa que eu consegui converter uma? Tudo dura de coração, nenhuma dava glória. Uma vez eu peguei um chuchu, sabe quando você brinca lá, que você põe os palitinhos, faz os bonequinhos, o boi, eu peguei um chuchu e fiz um homem. Eu falei: eu vou converter você. Aí eu preparava a palavra e ministrando para o chuchu. Falei: quer aceitar Jesus? Eu tive que pegar o palito e pôr de pé para ele aceitar. Você vai aceitar Jesus então. Mas é a realidade, é o que o diabo está querendo fazer. Olhando o contexto histórico, o que o diabo está querendo é parar a manifestação de Deus em nós, e nós não podemos deixar isso. Às vezes a nossa geração se aquieta por não ouvir a voz de Deus. Mas nós não ouvimos a voz de Deus por quê? Porque nós nos limitamos naquilo que o diabo tem feito, e ele tem conseguido romper a adoração da igreja. Ele tem conseguido paralisar os planos de Deus sobre a vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque você tem se fechado, você tem deixado Deus de lado e fala: eu não vou dar lugar. Às vezes Deus está ali te incomodando: faça isso, filho. Vai lá, entrega, conversa, ore por aquela pessoa, e você fica com aquela dúvida na tua mente: será que é Deus? O será não vai mover o sobrenatural. Vai e faça. Você está num ambiente, numa atmosfera profética, e se você está num ambiente de uma atmosfera profética, Deus, ele quer usar a cada um de vocês. Deus, ele quer mostrar para você um caminho realmente que é diferenciado. Deus, ele está falando com você, ele não está em silêncio esta noite. Ele está falando com você para que você tenha um posicionamento verdadeiro, para que você desfrute do sobrenatural de Deus na sua vida, para que você venha romper em fé, para que você venha desfrutar da glória inacessível de Deus sobre a tua vida. Deixa Deus se manifestar em vós. Ei, não deixe o diabo paralisar a manifestação de Deus sobre a tua vida, não. Porque você está lutando não é contra pessoas, não. A sua luta, a Bíblia é clara e categórica naquilo que ela diz, que a nossa luta é contra principados e potestades que atuam em regiões celestiais. E se o principado está com as mãos abertas, é para poder barrar e te ofuscar o brilho de Deus sobre a tua vida. Mas quando você realmente se posiciona e dá um único glória,
exaltando ao Senhor de todo o teu coração, esse principado ele parte em retirada, e a glória de Deus ela te renova, ela te brilha, ela te sustenta, ela te traz alegria, ela te traz renovo, ela quebranta o teu coração, ela queima os teus pecados e ela te traz para o rio do avivamento do Senhor. Aleluia! Glória, Senhor. Aleluias. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, e o versículo 28, que diz assim: não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão, aqui o exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Satanás está querendo é trazer medo no mundo físico. Ele está querendo dizer para você, e talvez para todos nós, que nós não somos eleitos. Só que a Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todos aqueles que o aceitarem serão chamados filhos. Serão chamados filhos. E você é o quê? Se você é filho de Deus, então não se limite, porque o seu interior está ali queimando, o seu interior está buscando. Jesus, ele facilitou realmente a ida dele para a cruz do Calvário, para poder trazer salvação para você e para mim que estamos aqui esta noite. E se ele facilitou isso, é porque o agir de Deus vai além da compreensão do diabo. O diabo não consegue compreender Deus em momento nenhum, e por isso ele quer agir em nós. Lutero diz: o diabo é diabo de Deus, ou seja, ele está limitado. E você vai deixar esse ser que não tem a chance de ser salvo limitar você também de adorar ao Senhor? O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Será que tem adorador aqui esta noite? Será que tem adorador aqui esta noite? Então adore, não se limite. Se lance, se entregue aos pés do Senhor. O diabo já está derrotado, mas ele quer levar você para a derrota também. Não deixe. Jesus quer agir em sua vida. Jesus não quer parar você. Romanos capítulo 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós amamos a Deus, todas as coisas começam a cooperar. Jesus às vezes permite algumas coisas acontecerem em nossas vidas, mas Ele não nos abandona. Jesus ele permite que algumas coisas aconteçam para poder realmente mostrar o milagre. Você lembra da história lá daqueles 3 homens na fornalha? Eles poderiam muito bem murmurar. A fornalha, e aqui eu encerro, para outro dia eu continuo essa mensagem, mas as muralhas, as fornalhas, elas, talvez você tenha uma visão diferenciada. Você vê um forno algo quadrado, tudo fechado, e que você vai lançar lá dentro algo para ser queimado ou para ser produzido. Mas as fornalhas, elas eram feitas no chão como se fosse uma piscina, e em volta era colocado madeiras, muita madeira, e uma ponte que levava as pessoas a serem mortas naquele lugar, ao ponto de os soldados que iam naquela ponte, naquela plataforma, levar as pessoas que seriam jogadas na fornalha, alguns deles morriam. E quando se fala que era para aquecer 7 vezes mais, eles jogavam mais lenha naquele lugar, e as pessoas que estavam ali dentro eram completamente, dizimadas da face da terra. Eu acho que não sobrava nem pó delas,
Só que um belo dia, 3 homens foram lançados naquela fornalha. As pessoas que lançaram morreram queimadas, mas eles não morreram. E depois eles olharam de cima e viram que eles não estavam em 3, mas em 4. E o quarto tinha a aparência dos anjos. E eles olharam e viram que era o Filho de Deus. Sabe por que às vezes você precisa ser lançado na fornalha? É porque às vezes sua mão está amarrada. Porque naquele momento que aqueles homens foram jogados na fornalha, eles não queimaram, mas as amarras foram queimadas. E eles ficaram livres para poder adorar ao Senhor. Eu quero dizer para você esta noite: se tem alguma coisa amarrando a tua vida, se tem alguma coisa te impedindo de viver o sobrenatural, esta noite Deus está no silêncio para que você seja lançado nessa fornalha. Mas essa fornalha não é para a sua morte, esta fornalha é para queimar estas amarras e te levar a um novo propósito, a um novo projeto de Deus, aonde você realmente vai adorar ao Senhor de uma maneira da qual você nunca adorou a Deus na sua vida. Aleluia. Coloque-se de pé comigo, igreja. Outro dia eu termino essa mensagem para você. Deus, Ele quer realmente desatar os nós. Deus, Ele quer te levar a um nível mais profundo de intimidade. Deus, Ele quer que você venha adorá-lo de uma maneira completamente diferenciada. Deus, Ele quer que você se posicione. Deus, Ele não está em silêncio à toa. Ele está esperando apenas você dar o primeiro passo. Porque se você der o primeiro passo hoje, Ele muda a tua história. Ele vai te guiar em caminhos aos quais você nunca pensou que viveria. Ele vai te levar a lugares altos. Ele vai te levar a viver coisas inefáveis, coisas que talvez você nunca tenha visto na sua existência. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito. Ele tem um sonho estabelecido para você viver. Às vezes você olha a situação e você fala: eu não vou conseguir. Às vezes você olha como José: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus, por que eu fui vendido como escravo? Deus, o que eu estou fazendo aqui no Egito? Deus, tudo que eu faço, eu dou ao Senhor glória, louvor, adoração. Deus, o Senhor me lançou no cárcere. Mas ali no cárcere, o Senhor me honrou. Você sabe como eram os cárceres do Egito antigo? Eles ficavam debaixo do palácio real. E embaixo era um esgoto. E as pessoas que ficavam ali aprisionadas tinham água de esgoto correndo até os joelhos. Diz os historiadores que aquelas pessoas que eram lançadas nesses cárceres, o máximo que elas conseguiam ficar vivas eram por 2 anos, porque a tuberculose tomava conta do pulmão deles e eles morriam. E José ficou por um período assim, não ficou tuberculoso, mas ele ouviu o silêncio de Deus na sua vida, não murmurou, e ele pôde viver o sobrenatural lá na frente. Talvez tenha muitas pessoas que estão aqui esta noite, que estão escravizadas, presas com amarras, mas estas amarras vão se queimar hoje. Às vezes o Império Romano vai te amarrar e falar: eu vou te jogar num tacho de azeite quente, e quando você se lançar naquele tacho de azeite quente como João, você vai ver que aquele azeite não te queima. Aí você vai falar: mas por que esse azeite não me queima?
Aí você vai falar: porque existe um azeite dentro de mim que é muito mais quente do que esse que você me jogou. Porque o azeite do Espírito Santo que está em minha vida, ele faz com que eu viva coisas maravilhosas da parte de Deus. Por isso entrega a tua vida por completo ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Não tenha medo da morte, não tenha medo da situação, porque tudo aquilo que está te levando a essa situação, todo o silêncio de Deus sobre a tua vida é para poder queimar essas amarras, é para poder abrir estas algemas, é para abrir as prisões, para te dar liberdade, para você adorar ao Senhor. É isso que Deus está querendo. Ele está querendo algo novo nas nossas vidas. Nós temos que parar de modismo, mas nós temos que voltar à essência de uma adoração verdadeira e genuína ao Pai. Nós temos que entender que há um propósito de Deus sobre a minha vida e a sua vida, e se nós entendermos isto hoje, você nunca mais vai cultuar a Deus da maneira que você estava cultuando. Você vai ter sede, você vai ter anseio de querer estar na casa, você vai querer realmente ver a manifestação do Espírito Santo, porque o diabo ele não vai mais poder te parar. Aleluias. Então aquieta o seu coração, pare de chorar, confie no Senhor, ore, adore, e Ele operará um grande milagre na vida daqueles que aqui estão esta noite. Tem alguém aqui esta noite que pode apagar, Gerson, que gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pode fechar o fundo aí, ô Jorge. O fundo musical. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de aceitar a Jesus? Vem aqui à frente, traz ela, Dani, traz. Aleluias, glória a Deus. Tu és santo, Deus. Aleluias, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Oh, Espírito Santo. Tem mais alguém aqui essa noite que gostaria de aceitar, ou que estava afastado dos caminhos do Senhor? Glória a Deus. E gostaria essa noite de voltar, falar: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero, Senhor Jesus, a manifestação do teu Espírito. O diabo não vai mais poder te barrar. O diabo ele quer paralisar você, mas Jesus ele quer te levar a viver a promessa. Tem alguém? A Bíblia diz, Lucas 12:20, hoje pedirão a tua alma: o que tem Espírito? Você está agradando a Deus ou o diabo? O que você está fazendo? Se hoje você morre, para onde você vai? Não há tempo para se perder, porque Jesus está voltando. Os sinais estão apontando para a volta de Cristo. Por isso não há mais tempo de brincar, não há mais tempo de brincar de igreja, falar assim: hoje eu vou, amanhã não vou, hoje eu vou deixar Deus agir, amanhã não, porque quando eu ficar velho e se eu estiver acabado, ali eu peço salvação e Deus vai me salvar. Sim, Ele pode salvar, mas se não der tempo, e se você não consegue concluir aquilo que você realmente estabeleceu na sua vida, porque quem esquadrinhou o teu caminho foi Deus, e Ele sabe o dia que vai acabar. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de voltar? Mais ninguém? Estenda as mãos sobre a vida dessa abençoada de Deus. Oh, Jesus. Ó Deus tremendo e maravilhoso. Ó Deus, neste momento eu entrego a vida da tua filha em tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor possa fazer que o teu nome seja glorificado através da vida dela. Ó Deus, que a tua manifestação, Senhor Jesus, venha a se estabelecer